O nosso planeta é repleto de lugares incríveis, com belas paisagens e uma natureza riquíssima. Porém, ao redor do mundo, existem alguns lugares um tanto quanto diferentes ao que estamos acostumados, como uma montanha colorida, colinas estranhas com formato cônico e até mesmo um deserto repleto de flores. Então, se acomode bem aí, traga pipoca e se prepare para conhecer 7 lugares inusitados ao redor do mundo. Fly Geyser. Localizado em Nevada, nos Estados Unidos, começou a ser criado, mesmo que sem querer, há 100 anos atrás. Com a ideia de adaptar parte do deserto para a agricultura, uma empresa foi contratada para perfurar um poço. Mas o líquido encontrado não era adequado para irrigação. Aquilo era uma fonte geotérmica de água fervente, com temperaturas que chegavam até mesmo a 200 graus. Com isso, o geyser foi abandonado. A ação da natureza e o passar dos anos fizeram com que se formasse no local um cone de carbonato de cálcio com cerca de 4 metros de altura. Porém, na década de 60, uma empresa de energia geotérmica foi chamada para perfurar um novo poço no mesmo local. Povo insistente esse, né? Desse buraco surgiu um geyser, que começou a jorrar um líquido quente repleto de minerais e bactérias. Tudo isso com os mesmos 200 graus obtidos na água da primeira perfuração. Como ainda não atendia ao objetivo da empresa, o poço foi vedado. O novo geyser roubou a pressão de água do primeiro e foi crescendo ao longo das décadas, até virar essa paisagem incrível. A superfície dele é coberta por algas termofílicas, que florescem em ambientes úmidos e quentes. É graças a elas que podemos apreciar os tons de verde e vermelho que adicionam um toque mágico à paisagem. Montanha Vinicunca. Ainda falando de paisagens coloridas, em Alzangate, no Peru, existe um arco-íris em forma de montanha. Isso mesmo, uma montanha com todas as cores do arco-íris. É a Montanha das 7 Cores, também conhecida como Vinicunca ou arco-íris. Situada na Cordilheira do Vilcanota, ela fica a 5,2 mil metros acima do nível do mar. Com a divulgação pelas redes sociais, o aumento na popularidade da Montanha das 7 Cores fez com que ela fosse incluída nos rankings internacionais de atrações turísticas. O aumento no turismo local é muito recente, porém, a história da montanha e das suas belas cores começou há milhões de anos. Antigamente, eram transportados sedimentos marinhos pela água que cobria todo o local. Esses sedimentos datam de 65 milhões até 2 milhões de anos atrás. Com o passar do tempo, eles foram formando camadas que hoje compõem essas franjas coloridas. Então, o movimento das placas tectônicas da área elevou o chão até se transformar no que hoje é a montanha. Aos poucos, as diferentes camadas foram adquirindo suas cores chamativas, resultantes da oxidação e erosão dos diferentes minerais, que ocorre por causa da umidade da área. The Giant's Causeway. A Calçada de Gigante, traduzido para o português, foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1986 e uma Reserva Natural Nacional em 1987 pelo Departamento do Meio Ambiente da Irlanda do Norte. Vale muito a pena enfrentar o frio e o vento para conhecer esse lugar estranho que fica localizado no Condado de Antrim, na costa norte da Irlanda do Norte. São cerca de 40 mil colunas de basalto, resultado de uma antiga erupção de fissura vulcânica e que chamam a atenção por conta da sua bela e inusitada forma de polígono. A maioria das colunas são hexagonais, embora também existam algumas com 4, 5, 7 ou 8 lados. Os mais altos têm cerca de 12 metros de altura, e a lava solidificada nas falésias tem cerca de 28 metros de espessura em alguns lugares. Colinas do Chocolate. O território das Filipinas é famoso por ter algumas das mais lindas praias do planeta. Porém, existe um destino que podemos dizer ser meio diferente do belo litoral, mas que promete fascinar qualquer um que o visite. Uma inusitada paisagem formada por cerca de 1.700 montanhas de forma cônica é a principal atração turística da ilha Bohol. Elas se estendem por 32 quilômetros e algumas podem ter mais de 120 metros de altura. A origem dessa diferente formação geológica é incerta, mas os especialistas se dividem em duas opiniões. 1. As colinas foram moldadas pela ação dos ventos durante milhões de anos. Ou 2. Foram causadas por algum fenômeno vulcânico suboceânico.
As colinas consistem em calcário coberto de grama e tornam-se marrons durante a estação seca, de onde vem o nome Colinas do Chocolate. Então, o melhor período para visitar é entre novembro e maio. Pailón del Diablo. O Pailón del Diablo é a cachoeira mais famosa do Equador e é considerada uma das mais surpreendentes do mundo todo. Localizada nas proximidades da cidade de Baños, no centro do Equador, a cachoeira conta com uma queda de 80 metros de altura, uma das mais altas do país, que juntamente com as paisagens ao redor dela, torna-se um ótimo lugar para viajantes apaixonados pela natureza. A área em que ela está localizada é dividida em duas propriedades privadas diferentes, uma à direita e a outra à esquerda dela. A primeira entrada permite chegar bem próximo ao Pailón del Diablo, em um nível mais baixo, e é possível inclusive chegar por trás da cachoeira, na Grieta al Cielo, uma caverna onde é preciso passar engatinhando. Então, saiba que por aí, com certeza você vai se molhar. A segunda entrada permite uma vista mais panorâmica do local, um pouco mais distante e mais alta do que a primeira opção. Ali, é possível passar por uma ponte suspensa e admirar de cima para baixo toda aquela paisagem. Então, se você tem medo de altura, é melhor pular essa parte, né? E se você estiver por lá, vale a pena conferir também a Casa da Árvore que fica ali perto. Outro ponto no alto de uma montanha com uma paisagem incrível e uma casa na árvore com balanços, para você, aventureiro, curtir o local com mais um pouquinho de adrenalina. Deserto Florido. Um deserto coberto de flores, que parece ser um sonho, mas realmente existe. No ano de 2017, o deserto florido foi provavelmente provocado pelo El Niño de 2016, que alterou o regime de chuvas na região norte do Chile e modificou o habitual deserto do Atacama por uma paisagem belíssima de vegetação e cores. Mais de 200 espécies de flores ficam escondidas debaixo da terra seca durante anos e germinam com as escassas temporadas de chuvas. A paisagem nos faz lembrar até de alguma pintura clássica e atrai visitantes do mundo todo. Esse espetáculo do deserto mais árido do mundo se estende ao longo de 1.600 quilômetros, até as fronteiras com o Peru e a Bolívia. Pamukkale. O Castelo de Algodão, como também é conhecido, é outro ponto turístico imperdível. O nome já diz tudo. Esse fenômeno da natureza parece mesmo com algodão. A formação calcária dá a aparência surreal dessas montanhas com mais de 200 metros de altura. Localizado em Denizli, na Turquia, cerca de 350 quilômetros de Istambul, este local também é considerado patrimônio da humanidade e atrai milhares de turistas ao redor do mundo. São vários terraços com piscinas termais de origem calcária, numa montanha de cerca de 200 metros de altura. A temperatura da água é de aproximadamente 35 graus. Você também pode visitar Hierápolis, que foi construído durante o Império Romano ao redor de Pamukkale. Foi construída no século II a.C. e significava cidade sagrada, pois as águas da região eram consideradas medicinais e de rejuvenescimento. A cidade de Hierápolis foi atingida por vários terremotos e hoje é possível visitar suas ruínas. A entrada para ela já está inclusa no valor no ticket de Pamukkale. E por hoje é isso. Peço que nos ajude a crescer se inscrevendo no canal e deixando seu like, para que possamos trazer vídeos cada vez melhores. Também comente qual desses lugares você gostaria de visitar ou deixe alguma sugestão para os próximos vídeos. Isso é tudo, pessoal, e até a próxima!